Nós, como clube Aventureiros, estamos muito felizes, na verdade, por estar aqui, prestando um momento de louvor ao nosso Deus. Nós vamos cantar alguns hinos e espero que os irmãos também cantem forte conosco, né? Nós ensaiamos bastante, mas nós queremos ver a igreja toda participando e cantando. O primeiro hino que nós vamos cantar é o número 462, Joias Preciosas. Todos nós somos aos olhos do nosso Senhor Jesus. Joias muito preciosas de muito valor, como estrelas da aurora, brilhando em glória, na coroa de Cristo, pra sempre estarão. Vem buscá-las, vai levá-las ao reino celeste, suas joias resplendentes de muito valor, como estrelas da aurora, brilhando em glória, na coroa de Cristo, pra sempre estarão. Os meninos e as meninas que servem a Cristo são-lhe joias, ricas joias de muito valor, como estrelas da aurora, brilhando em glória, na coroa de Cristo, pra sempre estarão. Amém. Que cada um de nós possamos, né, estar naquele grande dia para receber essa coroa e para podermos também trazer outras crianças, outras pessoas para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor. Neste momento, para a entrada da plataforma, vamos cantar o hino 18. Santo, Santo, Santo,
Tua presença, ó querido Deus, nosso bendito e amado Criador, nos encontramos nesta manhã, agradecidos por todas as bênçãos e nos colocando mais uma vez aos Teus cuidados. Aceita o nosso culto, fale o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Coloca o dízimo, por favor, mano. Provai e vede. História de hoje. Comunicando esperança. Meu nome é Edinaldo Guerra, sou aqui da cidade de Minaçu, Goiás. Nasci no lar adventista. Aos 15 anos eu saí da igreja e fui para Brasília, servi o exército lá em 84. Em 87 voltei, fichei numa empresa de mineração de amianto como vigilante e atuei nessa profissão durante 15 anos. E durante esse período, desses 15 anos, eu fiquei incomodado porque eu orava sempre a Deus, pedindo a Ele outro trabalho para que eu não trabalhasse no sábado, que eu queria voltar para a igreja. E com isso, a minha esposa ficou preocupada porque não tinha trabalho e mesmo assim eu fui pedir demissão e logo em seguida eu montei meu próprio negócio. Montei um provedor de internet via rádio. Aí comecei a trabalhar. Logo no primeiro mês eu tive um faturamento muito bom. E eu olhei e achei que eu ia ter momentos muito felizes na minha vida. E logo eu tomei a decisão, fiz um curso bíblico e me batizei. Depois do batismo, eu fiz um pacto com Deus de devolver 5% de tudo aquilo que eu estava ganhando na empresa, mais os 10% de dízimo. Com pouco tempo que passou, eu rompi esse pacto com Deus. E com isso, a minha empresa começou a decair, não conseguia assinantes. Quando eu observei, eu já estava devendo para banco, devendo para agiota, e com isso meu trabalho foi à falência. Durante o culto matinal, eu refiz novamente meu pacto com Deus. Aí a minha empresa começou a crescer, os números de assinantes foram aumentando e graças a Deus, hoje eu devolvo 10% de dízimo e 10% de pacto de toda a renda minha bruta. Não desconto nada, eu devolvo do total bruto de tudo que eu ganho. Com as ofertas dos irmãos, durante 2 anos, nós conseguimos arrecadar R$7.000. Compramos todos os equipamentos e montamos aqui na nossa cidade o canal da TV Novo Tempo. Canal 11 aqui na cidade de Minaçu. Colocado na torre minha lá no setor Serrinha. Não devemos ser fiel somente nos dízimos e nas ofertas. Devemos ser fiel também com o nosso lar, com os nossos clientes e com todos os nossos semelhantes, porque nós somos mordomos de Deus e Deus nos confiou tudo. Por isso, nós temos que ter a total fidelidade em tudo. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
591. Senhor Deus, amado Pai que habita nos altos céus, aqui, Pai, está um pouco do muito que o Senhor nos tem dado. Peço a Ti nesse momento, Pai, que abençoe a cada família, a cada pessoa dizimista e ofertante, que o Senhor possa derramar, Senhor, bênçãos dos céus, que as janelas possam abrir em cada lar aqui, Pai. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Feliz sábado, igreja. Sábado. Nós iremos dar início ao nosso louvor. Mais um pouquinho. E nós estaremos cantando o hino 501, Mansão sobre o Monte. Música
Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Neste momento, nós iremos cantar o hino 472. Deus é tão bom. Convido a igreja que se coloca de pé e nós vamos cantar o hino Se na Família Está Jesus. Momento, eu gostaria de convidar a igreja, se alguém recebeu esse papelzinho e tem um pedido de oração, que pudesse trazer aqui à frente e depositar na cestinha. Nós vamos estar orando por todos os pedidos. Oi.
Gostaria de convidar a igreja que se pusesse de joelho para ter umas palavras de oração. Eu te amo, Querido e amado Deus, Senhor, neste momento estamos todos, Senhor, de joelho para te agradecer pelas bênçãos que tu tem realizado nas nossas vidas, Senhor. Também, Senhor, estamos aqui de joelho para te pedir, ó Pai, que tu venha estar com cada pedido de oração aqui depositado nessa cesta, Pai. Atenda-lo, Senhor, de acordo com a tua vontade. Pai querido, que tu também, ó Pai, possa estar com o nosso pastor, que está trazendo, Senhor, a tua palavra através do teu Santo Espírito nessa manhã de sábado. Venha estar com cada um de nós. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Ouço o clamor do bom pastor, pelo deserto assolador, seus cordeirinhos a chamar, muito desejoso de o salvar. Vai buscar esses meus cordeirinhos já. Vai buscar. Bom dia, crianças. Quantos estão felizes por estar na casa de Papai do Céu hoje? Só nós que estamos felizes. Eu acho que os grandes não estão, não. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus hoje? Amém. Todos agora levantaram. Você viu, crianças? Olha, hoje é um dia muito especial. E hoje a historinha que o tio trouxe para vocês é para falar sobre algo que todos nós conhecemos. O que é isso aqui? A igreja. Agora eu vou te perguntar para vocês. Quem é a igreja? Isso, você mesmo, Rebequinha. Se nós olharmos dentro da igreja, quem vai estar lá? Nós. Então, eu sou a igreja, você é a igreja. Não é verdade? Jesus fala na Bíblia que nós somos a luz do mundo. Jesus fala que ninguém coloca uma cidade iluminada. Onde que se fica a cidade iluminada? No alto do monte. E ninguém pode esconder essa cidade. E nessa cidade, onde tem luz, todas as pessoas vão ser o quê? Iluminada pelaquela mesma luz. E também fala que ninguém coloca uma vela, sabe aonde? Debaixo de um lugar escondido. Você coloca a vela aonde?
Num lugar o quê? Alto, para fazer o quê? Para iluminar, né? Mesma coisa se você colocar uma lâmpada, que está lá em cima, debaixo da cadeira. Você acha que vai fazer alguma coisa? Por que não vai fazer? Porque está coberta, né? Porque está escondida. Bem, e Jesus fala que nós que estamos dentro da igreja, nós somos a luz do mundo. E o tio trouxe aqui algumas coisas que trazem luz, alguns objetos que trazem luz, para a gente ver que coisas são diferentes. Aqui tem um lampião. Isso aqui é uma coisa bem antiga, nós já nem usamos mais, porque era uma coisa prática e barata que os nossos avós, bisavós usavam quando moravam lá no interior para iluminar. Depois veio algo, deixa eu ver se o tio acha aqui, algo conhecido de vocês. O que é isto? Uma lâmpada, né? Por quê? Porque já tinha eletricidade e aí as pessoas poderiam ligar e ter iluminação. Também tem vários tipos de lâmpadas, de formas diferentes, umas mais novas, outras mais velhas, umas mais redondinhas, outras mais compridinhas, mas todas elas dão o quê? Luz. Além disso, eles inventaram também as velas. E temos vários tipos de velas, velas coloridas, velas brancas, velas amarelas. E as velas servem para quê? Exatamente. O tio vai até acender uma vela aqui para vocês verem uma coisa. Está vendo que essa daqui vocês conseguem ver a vela? Conseguem ver a luz? A outra, vocês quase não conseguem ver a luz. Sabe por quê? Porque algumas luzes são mais fortes e diferentes das outras. Isso, não consegue ver. E depois eles inventaram outros tipos de luzes. Sabe para que essas luzes? Luzes que funcionam com bateria, porque elas são portáteis, elas podem ir em locais que essas aqui não conseguem. Tem também outras que são... Tudo isso o tio está tirando de dentro de onde? Da igreja. Dentro da igreja tem todo esse tipo de luz. Olha lá. Essa luz aqui, elas têm que estar também ligada, né? E tem também outros tipos diferentes. Tá vendo? Umas grandes, outras quadradinhas, umas redondinhas. Mas todas elas são o quê? São luzes. Da mesma forma como nós, aventureiros, desbravadores, os nossos papais, todos nós somos luzes. E tem até uns grandão assim também, olha. Não é verdade? E todos eles trazem, de alguma forma, iluminam a nossa vida. Mas Jesus também falou uma coisa que nós temos que parar para pensar. Ele falou que Ele é a luz do mundo. E agora? Nós não somos a luz do mundo? Mas Ele também é a luz do mundo. Agora, nós somos luzes, mas nós brilhamos por nós mesmos, será? Não. O que a gente precisa ter para brilhar? Exatamente. Olha, se eu pegar essa lanterna aqui, olha, eu estou tentando ligar ela. Vocês estão vendo? Elas estão funcionando? Não. Essa daqui, ela está funcionando? Por quê? Porque ela acabou a bateria, que ela não tem bateria. Mas agora o tio vai colocar a bateria nela. Eu quero que vocês me falem qual o nome da bateria. Jesus é a bateria? Ok, então agora nós vamos fazer um teste e vamos ver se nós colocarmos Jesus, se vai funcionar. Funcionou? Bem, então nós podemos concluir que quando tem Jesus em nós, que somos a luz, nós conseguimos fazer o quê? Brilhar.
E nós, crianças, temos uma missão muito importante este mês. Porque nós vamos estar fazendo uma programação aqui. Quem sabe o que é? Quem sabe o que é a Semana Santa? Então, quem sabe o que aconteceu todos os dias da Semana Santa? Isso. E nós vamos estar fazendo um culto aqui especial para as crianças. Só que nós não queremos só que nós estivéssemos aqui, porque nós temos que brilhar onde? No céu e também no mundo. Por isso, nós vamos contar com a colaboração de cada um de vocês. A tia Débora tem um convite aqui, olha, que nós vamos entregar para vocês depois do culto. Vocês não nos preocupem. Olha que bonito ficou. Tá vendo? Isso aqui é uma semana de oração para as crianças. E vocês conhecem amiguinhos que não estão aqui na igreja hoje? Vocês têm amiguinhos que não estão na igreja aqui hoje? Então, você vai ter a oportunidade de brilhar por Jesus, levando para ele o quê? Um convite. Porque a luz é feita para quê? Para brilhar. E nós vamos convidar outras pessoas, crianças, como a gente, para vir aprender mais de Jesus, para que elas possam brilhar também, para que elas possam ter Jesus no coração delas, ok? Então vocês fazem esse compromisso comigo. Quem vai distribuir para o amiguinho um convite para vir na semana de oração? Mas vocês vão mesmo? Você vai? Ok. Realmente, vocês não sabem, porque eles precisam, irmãos, de nosso apoio. Eles dependem de nós. Por isso, nós vamos contar com a colaboração de cada um de vocês, pais, para poder ir levar essas crianças à casa do amigo, para que elas possam, assim, distribuir e convidar e repartir a luz do mundo, que é Jesus, com as outras crianças. Neste momento, então, nós vamos pegar as nossas pastinhas e vamos voltar para os nossos lugares com muita reverência, e no final do culto procure a mim ou a tia Débora para entregarmos os convites para a semana de oração das crianças, ok? Querida igreja, para quem não conhece o Clube dos Aventureiros, eu vou falar rapidamente e vou pedir para aqueles que fazem parte das classes, que nós temos de 6 a 9 anos aqui na igreja, o programa dos aventureiros. Então, nós temos a classe da Zabelinha, que é de 6 anos. Nós temos a ajudante, a Isabelle. Nós temos também a classe do Luminares, que é 7 anos de idade. Nós temos também a classe dos construtores, que são 8 anos de idade. Nós temos o Lucas. E nós temos a última classe, que é a classe de mãos ajudadoras, que estarão saindo esse ano para o Clube dos Desbravador. Então, é um estímulo para a igreja convidar os seus amigos, convidar as crianças para poder fazer parte desse grupo, que é também de ganhar almas para Cristo. Eles não medem esforço. Se é para estar aqui 8 horas, eu parabenizo as mães, estão aqui 8 horas da noite, trabalhando para louvar e também ajudar no crescimento espiritual de cada filho aqui presente. Neste momento, eles irão cantar um hino muito especial, que é Não Tardará.
Como é bom quando nós temos amigos e quando nós podemos encontrar esses amigos. A igreja tem sido um local desses, onde amigos que compartilham a mesma fé, a mesma esperança se encontram a cada semana. E quando nós nos encontramos com o propósito de trocarmos experiência, estimularmos uns aos outros, nós crescemos em nossa caminhada e nós sentimos desejo cada vez mais de irmos à igreja, de estarmos à igreja, de comungarmos com Deus, de comungarmos uns com os outros. Nesta manhã, nós queremos saudar a todos os nossos irmãos, mais uma vez, aos nossos amigos, aqueles que nesta manhã se dispuseram para estarem conosco. Que Deus continue nos abençoando. Agradecemos a Deus pelo departamento dos menores, o departamento infantil em conexão com os aventureiros, apresentando a escola sabatina, apresentando os louvores. Todos nós, em realidade, fazemos parte de uma grande família, a família de Deus. Vamos abrir Gênesis, capítulo 1, livro do Gênesis, capítulo 1, dos versos 26 versos 26, 27 e 28. Também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Bem, queridos, essa porção bíblica tem dado a nós, membros da Igreja Adventista, nesse primeiro trimestre do ano, a oportunidade de estudarmos vários assuntos. Ainda estamos estudando vários assuntos dentro do processo criativo de Deus, como Deus fez todas as coisas, e nessa criação, como que Ele destacou a importância do homem, como que Ele colocou responsabilidades sobre o homem, o domínio que o homem deveria ter sobre as outras criaturas, os animais, a natureza como um todo. Como que o homem deveria ser um mordomo, como que o homem deveria ser no seu aspecto conjugal, o casamento. E estamos em continuação ao estudo dentro dessa semana, e vimos como que o homem precisa lidar com um dia especial que ele criou para o bem-estar, para o benefício do homem, e assim sucessivamente. Mas eu quero me ater, dentro ainda dessa porção bíblica da criação, à questão da família. Alguns têm entendido e aceitado que quando essa expressão foi colocada, quando nós a encontramos na Bíblia, quando diz assim: Deus os abençoou, Ele disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Aqui alguns têm aceito e colocado como primeira menção da família. O homem fora criado e a mulher. E agora unidos, eles deveriam dar continuidade, deveriam ser fecundos e deveriam então crescer a família em si. Nesta manhã nós queremos abordar alguns aspectos de felicidade familiar. Eu tenho entendido, queridos, que ainda que com defeitos de caráter, com temperamentos diversos, em maioria todos nós temos adentrado uma família ou temos desejado formar uma família para alcançarmos felicidade. Eu não consigo entender, eu não consigo imaginar que duas pessoas busquem um relacionamento profundo, buscando, quem sabe, formar uma família para serem infelizes. Não foi esse o propósito de Deus. Deus, ao criar o homem e mulher,
Ele assim o fez para que ambos se completassem e fossem felizes. Assim entendemos que a família foi criada para ser uma bênção para o homem. A família foi criada para criar estabilidade e trazer felicidade para o homem. Mas conhecemos, temos entendido a história do pecado, que isso veio para ofuscar a criação do nosso Deus e trazer transtornos em todos os segmentos daquilo que Deus criou. No homem individualmente, tornando-o egoísta, tornando-o mal, trazendo problemas na natureza como um todo, desarmonia entre as nações, e trazendo problema também no relacionamento familiar, entre cônjuges, entre irmãos, entre pais e filhos, e assim sucessivamente. Que fatores nós podemos, nesta manhã, trazer a nós como fatores que proporcionam felicidade familiar? Nós temos entendido e aceitado, queridos, que a felicidade, ela está diretamente relacionada ou associada à fidelidade. Aí nós queremos então falar sobre o primeiro aspecto de felicidade no convívio familiar. E essa fidelidade não é apenas no relacionamento marido e mulher, mas no relacionamento também pais, filhos, filhos, pais, irmãos, enfim, fidelidade. Falando de fidelidade, só para recapitularmos algumas coisas que são interessantes, por vezes se fala em fidelidade, só pensamos, talvez em primeira instância, em fidelidade conjugal. Mas a fidelidade, ela, para causar felicidade, ela precisa estar presente em vários setores da nossa vida. Por exemplo, não pode haver felicidade numa sociedade onde os sócios não praticam a fidelidade. A pior coisa, quer dizer, você se associar a alguém num projeto onde você tem que ser reservado. A pior coisa é você realmente entreter um relacionamento com alguém dentro de uma sociedade e depois você se arrepender amargamente porque tem dúvidas ou percebe que essa pessoa não é fiel, ela é infiel. Não pode haver felicidade nessa sociedade, nem êxito. Não pode haver felicidade, paz e harmonia nas ruas, quando as leis e trânsitos, elas são tratadas com infidelidade. Eu não sou fiéis às leis do trânsito. Não pode haver felicidade espiritual quando tratamos com infidelidade a vontade de Deus e as leis de Deus. Não tem como ter felicidade se eu trato com infidelidade aquilo que Deus pede para que eu seja fiel. Não tem como haver felicidade na família se não existe fidelidade. Assim nós entendemos e aceitamos que a felicidade, ela precisa contar com uma fidelidade completa, genuína. Quando a fidelidade, queridos, não é genuína, não é completa, quando eu e você não estamos dispostos a praticarmos a fidelidade em quaisquer que sejam as sociedades, os envolvimentos, não conseguimos ou não conseguiremos ser felizes, não conseguiremos êxito em qualquer tipo de sociedade. E no aspecto familiar, como isso é possível? Na revista Seleções, que alguns de nós, se não todos, conhecemos, saiu certa vez a seguinte colocação que alguém fez. Ouçam, por gentileza. Jamais será ideal o amor, até que o homem haja abandonado a ilusão de que, vejam, jamais será ideal o amor até que o homem, sentido genérico, homem e mulher, haja abandonado a ilusão de que, primeiro, se pode ser sincero pela metade. Segundo, se pode ser fiel pela metade. Terceiro, e pode ser casado pela metade. O que isso quer dizer para nós?
Como que nós podemos entender isso? É fácil, você sabe, todos nós sabemos. Mas muitas das vezes, queridos, nós precisamos que de quando em quando, revistas, seleções, um conselheiro matrimonial, um pregador, um programa jovem, venha alertar em nós a necessidade de nós olharmos sinceridade, fidelidade, casamento, enfim. Como que nós podemos entender melhor essa questão? Jamais será ideal o amor, até que o homem abandone essa ilusão de ser sincero pela metade. Queridos, ou nós somos ou não somos. A Bíblia, quando fala do cristão, ele diz que o cristão é ou não é. Não tem meios termos. Ouvimos uma pregação recente de que Jesus não quer meio termo. Jesus até aceita, por incrível que pareça, a nossa decisão de sermos totalmente frios e desligados. Ouvimos isso no sermão de quarta-feira. Muito bom e muito apreciável. Ou sermos quentes, quando realmente estamos do lado dele. Mas não há meio termo. Porque, queridos, o meio termo traz insegurança. O meio termo traz conflitos, traz problemas. O meio termo, disse Jesus, dá vontade de expelir. Estou a ponto de vomitar da minha boca. E quando a sinceridade é por metade na família, no casamento, não tem como ter amor ideal e ter felicidade ideal. Mas como nós podemos entender essa questão? Sinceridade pela metade, principalmente no que diz respeito à família, já que é o nosso tópico nesta manhã. Aí vem pensamentos como esse: mas pastor, por que ser sincero quando a maioria não é sincera? Pastor, se a gente for usar de verdade, de sinceridade, outros nos colocam no bolso, outros nos enganam. Nós estamos num mundo diferente e nós precisamos ser como este mundo. Simplesmente que eu estou citando situações e frases que as pessoas colocam por aí. Outros dizem assim: uma mentirinha de vez em quando não tem problema, faz parte do contexto no qual vivemos. Jamais será ideal o amor, até que o homem haja abandonado a ilusão de que se pode ser sincero pela metade. Assim, queridos, a mentira e a falta de sinceridade anda por aí afora. Anda nas escolas, anda no trabalho, anda na igreja. E sabe de onde vem? Em primeiro lugar, da família. Porque no trabalho está a família. No trabalho está a família do Franciele. No trabalho está a família do Jó. No trabalho está a minha família. Na escola está a família da Kenione. Na escola está a família do Ranilton. Na igreja está a família do Edson. Na igreja está a família do Rui. Estamos todos. E muitas das vezes, queridos, nós trazemos de casa, porque todos os segmentos da sociedade, quer seja escola, quer seja igreja, quer seja um clube, não importa, só irão refletir o que as famílias que estão ali, as famílias que lhe frequentam, serão refletir aquilo que a família traz em si. E aí nós encontramos alguns exemplos já conhecidos de todos nós. O filho diz para o pai que vai na casa de Pedro, mas na verdade não vai para a casa do Pedro, ele vai para a casa do João. Porque o pai sabe que o Pedro é boa gente. A família do Pedro se preocupa com princípios e com padrões. A família do Pedro tem uma linha, vive neste mundo, mas busca orientar o Pedrinho de maneira tal que ele possa formar um caráter sadio, não só para essa vida, mas acima de tudo para a vida eterna. Mas agora, esse filho, ele quer ir na casa do João, porque o João, quem sabe, tem tipo umas brincadeirinhas mais agressivas, ele tem uns jogos de videogames mais agressivos, mais violentos, em que a família, ou seja, na família do Pedro, não tem esse negócio. Porque os pais do Pedrinho estão preocupados, estão visando o bem-estar, a saúde mental do seu filho. E então, muito espertamente, de uma forma muito assim sagaz, esse filho diz: pai,
eu vou na casa do Pedrinho. E na casa do Pedrinho o pai está tranquilo, porque o Pedrinho é de boa índole. A família do Pedrinho é de boa índole. A família do Pedrinho se preocupa com padrões, com princípios, o que se vê na televisão, o que se vê na internet, o que se lê e tudo mais. Coisas que muitas das vezes nós estamos deixando passar por alto dentro da igreja, dentro dos nossos lares. E a gente precisa cuidar, queridos. E aí, como esse filho, ele quer algo mais apimentado, ele quer algo mais que possa realmente mexer mais com as emoções. E ele sabe que se falar que vai para a casa do João, o pai não vai deixar. Assim, queridos, que você e eu não iremos deixar se o nosso filho simplesmente falar: pai, olha, eu quero ir ali com o Marcos, ele é traficante, ele é abusador de crianças. Nós não iríamos deixar, em hipótese nenhuma. Porém, se o nosso filho diz: olha, pai, eu vou na casa de fulano, e você conhece, você pode até levá-lo, você está mais predisposto a permitir que seu filho vá. Porém, esse filho usa de uma mentira, ou uma mentirinha, usa aí de uma... Ele disse que vai na casa de alguém, porém ele não fala na casa verdadeira que ele vai. O que falarmos, né, daquela história de alguém que contrata, é chamado para fazer um serviço, e quando ele chega lá, ele vê o serviço que tem que se fazer, não importa a área de serviço, se seja roof, se seja piso, se seja pintura, carpintaria, não importa. E ele simplesmente conversa com o dono, com o proprietário, e ele cobra tanto e dizendo: eu vou cobrar tanto do meu trabalho, e esse tanto aqui é para pagar os ajudantes que virão comigo. E quando chega na hora de acertar com os ajudantes, ele não paga o valor que ele disse para o dono, ele paga um valor menor para embolsar uma parte maior. Falta de sinceridade. Meia verdade, meia mentira. O que dizer do esposo que, quem sabe de quando em quando, ele diz para a esposa, para evitar, quem sabe, problemas, ou levantar suspeitas, ele chega tarde em casa, mas simplesmente diz: estou fazendo algo extra, estou trabalhando em cima de um projeto extra, quando na realidade ele não está fazendo nada daquilo que ele mencionou. Essas coisas, queridos, elas não proporcionam felicidade na família. Há um adágio popular que você conhece e que está na ponta da sua língua e na ponta da minha língua também, que a mentira tem... Ela vai longe? Não, não vai longe, queridos. Ela tem perna curta realmente. Bem, mas a expressão que nós ouvimos é que o amor ideal só será alcançado quando o homem abandonar a ilusão de que se pode viver com meia sinceridade. E agora vem outro aspecto: ser fiel pela metade. A felicidade tem sido comprometida por causa de uma fidelidade incompleta, queridos. A felicidade completa só pode ser completa mediante uma fidelidade completa também. A pessoa infiel, quando eu falo em infiel, que eu estou falando em todos os aspectos possíveis. Não olhemos só o aspecto, digamos, de intimidade íntima, em todos os aspectos possíveis. Intimidade, infidelidade com Deus, infidelidade com o filho, infidelidade com o pai, infidelidade com o patrão, infidelidade com o empregado, infidelidade com o cônjuge, em todos os aspectos. Geralmente a pessoa infiel, ela é intranquila, ela não tem paz. Ela fica preocupada que se a qualquer momento a sua infidelidade possa ser descoberta. E aí isso vai gerar, sem dúvida, infelicidade. Então ela procura viver com uma aparência de felicidade, sorrir para todo mundo, leva a vida como que tudo estivesse normal. Na realidade ela está tentando encobrir a infidelidade e ela teme. Alguns assim lidam com a situação. Essas são infelizes o tempo todo. Essas não conseguem ser felizes nunca. Porque esse sentimento de insegurança, de incerteza,
de medo de ser apanhado em qualquer momento ou ser descoberto a sua infidelidade, automaticamente traz uma infelicidade para ela. Mas existe outro tipo de pessoa. Nós vivemos um contexto em que temperamentos são diferentes. Somos sensíveis a algumas coisas e insensíveis a outras. E existem pessoas que são como pedra. Elas são insensíveis a tudo. Existem pessoas que não estão nem aí. Elas são infiéis, aquilo não causa mal nenhum para elas, ou pelo menos é o tipo de temperamento, de insensibilidade, elas fazem, não está nem aí se o outro vai sofrer, se vai descobrir ou não. Porém, o dia que for apanhado, o dia que for descoberto, a infelicidade virá. É o tipo de pessoa que não sofre, digamos, antes da hora, porque o seu próprio caráter já é assim, já é frio, já não tem respeito por ninguém, já é despreocupado. Mas o dia que for apanhado, ele poderá então agora sofrer a infelicidade. Por exemplo, um indivíduo que rouba, um indivíduo que está acostumado a desviar mercadorias do seu trabalho, não importa, ele faz isso, não tem nenhuma consideração com o patrão, com nada, e ele faz achando que está tudo bem, ele não sente nada por isso. Mas o dia que ele for colocado atrás das grades, e ali for penalizado, agora sim ele vai ver, muitas vezes, por que fiz isso? Por que não acordei antes? Porque agora estou vivendo essa vida infeliz. A infelicidade vem de uma forma ou de outra, queridos. No tempo em que estamos sendo infiéis, ou no tempo quando a nossa infidelidade for descoberta, ela virá. Porque não há felicidade se não houver completa fidelidade. E dentro desse aspecto, certa vez, eu tive o desprazer, a gente não fica contente, queridos. Quando eu falo desse prazer, porque não deveríamos ficar contentes quando encontramos ou tomamos ciência ou histórias de pessoas defraudando a outras, tirando da outras, enfim. E eu tomei conhecimento em uma firma que eu passei, não era ainda membro da igreja, não era adventista, ele se dizia que uma certa pessoa em um determinado lugar, ele era de confiança do dono de uma grande empresa. E essa empresa mexia com várias construções, eram caminhões de britas de areia, eram caminhões de cimento que eram comandados para diversos setores. E esse determinado homem encarregado, ele era o chefe do almoxarifado. Aí chegou o conhecimento de que ele fez uma casa de praia, exatamente com os materiais, britas, areia, cimento, que não eram dele. Na fatura, se a empresa pedia para comprar, por exemplo, 15 caminhões de brita para uma grande obra, 3, ele mandava entregar em outro lugar. Era exatamente aonde? Na sua construção, desvio. Coisa triste, queridos. Infidelidade. A pior coisa é quando alguém confia em você e você se mostra infiel. Quer seja em qualquer aspecto da vida, a pior coisa. Imagina como não se sente Deus fiel a nós, e muitas das vezes nós nos tornamos infiéis a Ele. Imagine como não se porta Deus. Um outro exemplo de fiel pela metade é o namorado que namora uma aqui em Denbury, e nas horas vagas ele vai para Nova York e conhece uma outra e namora outra lá. Infidelidade. É o fiel pela metade. É o esposo ou a esposa, não importa, que tem um relacionamento que foi realmente reconhecido no cartório, reconhecido na sociedade, mas tem um amante, tem uma outra vida por trás. Infidelidade. Não pode, queridos, haver felicidade quando a fidelidade não é completa, quando a fidelidade está comprometida, não tem como ser fiel. E por último, casado pela metade. A felicidade real requer entrega total, dedicação, não divisão ou meia entrega. Não tem condições, queridos. Principalmente no que diz respeito ao casamento. Assim, alguém que casa e quer ter uma vida de solteiro, é impossível alcançar a felicidade. Solteiro é solteiro. Solteiro tem a sua
tem a sua linha. Solteiro chega a hora que quer em casa, solteiro sai com quem quiser, solteiro realmente chegou do trabalho e ele resolve pegar a mochila e acampar, ele vai. O solteiro recebeu o dinheiro dele, passou ali no mall, ele gasta tudo com roupa sem problema nenhum. Casado não. Casado é diferente. Casado ele tem que dar satisfação a alguém agora. Parece que isso dói para alguns. Alguns não gostam. Principalmente alguns homens da cultura latina, que é considerado um pouco assim machista. Mas, queridos, é uma realidade. No momento em que eu resolvi me unir a alguém, eu estou dando permissão a essa pessoa a entrar em minha vida. E quando eu não entendo isso, e quando eu não quero entender ou aceitar, eu já começo a criar problemas e dificuldades para mim mesmo. E isso gera aspecto de infelicidade no casamento, no relacionamento. Não tem como fugir dessa questão. Casado pela metade, isso não existe. Ou você é casado, ou você não é casado. Esse tipo de postura, quando alguém se mostra que é casado, mas ao mesmo tempo quer viver uma vida solta e como se fosse solteiro, ou ter as mesmas práticas de solteiro, traz desajustes e conflitos no casamento, queridos. Se você for capaz, me aponte um, aonde ele tentou viver, ou ela tentou viver, a vida de solteiro estando casado e que não houve em um momento sequer desajustes ou conflitos. Não tem, queridos. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 2, versículo 24. O que nos diz em Gênesis 2, versículo 24? É bem conhecida a expressão. Nós a conhecemos de cor. Por isso deixa um homem quem? Pai e mãe, e se une a sua mulher, e os dois são o quê? Uma só carne. Assim, a Bíblia nos diz, queridos, quando nós nos casamos, nós formamos um todo, nós formamos uma unidade. Agora acabou eu, agora somos nós. Agora acabou meu, agora isso pertence a nós, é nosso. Quando nós não entramos com essa visão para o casamento, esse casamento tende a não durar muito. Não tende? Tende a não durar muito. Os interesses são conjuntos. A vida é compartilhada em conjunto. Viver diferente disto é se colocar fora do plano de Deus, fora do propósito de Deus. E, queridos, fora do propósito de Deus, não há felicidade. Fora do propósito de Deus, não há felicidade. Então, atentemos para essas coisas. Elas são importantes na nossa vida. Outro aspecto que é importante, que você também conhece e eu conheço, mas que de vez em quando eu preciso me lembrar disso, alguém, quem sabe, precisa me lembrar, que é importante. O papel das pequenas atenções na felicidade conjugal. Casamento feliz, ele é composto de muitas coisas, e dentre elas, nós encontramos a atenção das pequenas coisas, dentro do relacionamento. Conta-se uma história que um jovem estava num consultório médico. Ele estava ali para pagar os honorários do terceiro filho que ia nascer. E estava ali nervoso, preocupado com algumas coisas, e a história nos diz que no seu nervosismo, ele, quando abre a carteira para pegar o dinheiro, enfim, para fazer o acerto, que alguns bilhetes, que caíram 2 papeizinhos no chão, eram bilhetes que alguns chamam, denominam de empenho, quando a gente empenha alguma coisa, empenhora alguma coisa para garantir um empréstimo, mais ou menos assim. E a história nos diz que os papéis caíram, os bilhetes caíram. Então o médico os pegou. E quando o médico os pegou o primeiro, e diz que aquele jovem, ele tentou explicar ao médico. Então ele estava dizendo que ele não estava indo bem no trabalho, que ele estava passando por algumas dificuldades. Aí chegou o segundo, ele estava novamente, agora o segundo bilhete falando sobre que ele havia empenhado algumas coisas, penhorado algumas coisas.
E então ele explicou, nos diz que a sua mente, o seu rosto ficou vermelho. Ele disse: doutor, é que amanhã é o aniversário da minha esposa, e eu empenhorei todas as minhas condecorações de guerra, para que eu possa então comprar um presente especial para ela. Olha que coisa interessante, queridos. Empenhou, melhor dizendo, todas as suas condecorações de guerra para comprar um presente especial para a esposa, porque era aniversário dela. O casal feliz se preocupa um com o outro, tem consideração de um para com o outro. Um elogio aqui, um elogio ali, um reconhecimento aqui, um reconhecimento ali, faz parte. E de vez em quando, queridos, todos nós precisamos ser lembrados. De quando em quando, a esposa precisa nos lembrar. Não fique triste quando a sua esposa se lembrar, porque a mim de vez em quando me lembra sobre essas coisas. E faz parte da vida. E é gostoso quando nós podemos atender a essa necessidade para fazer feliz a quem nós amamos. Eu dizia alguns dias atrás, e fiz uma pergunta a algumas pessoas: você casa para que você casa? Você casa para ser feliz? Essa foi a pergunta que eu fiz. Alguns disseram: sim, eu caso para ser feliz. Outros disseram: eu caso para não ser feliz. Aí o que ouviu, sim, mas eu caso para ser feliz, você casa para não ser feliz? E aí eu deixei com que alguns minutos ou por alguns instantes eles se olhassem e pudessem meditar. E a pessoa confirmou: sim, eu caso para não ser feliz. E eu comecei a perguntar para ela primeiro: e por que você disse que casa para não ser feliz? Porque a minha prioridade é fazer o meu marido feliz. A minha prioridade é fazer a minha esposa feliz. Porque se ele é feliz, eu também serei feliz. Interessante, queridos. Mas é lógico que, em linhas gerais, não está errado também você dizer que se casou para ser feliz, porque todos nós casamos para ser felizes. Porém, o ideal é que nós nos casemos com alguém, ou que o casamento seja realizado com o propósito de fazermos o outro feliz. E quando isso acontecer, automaticamente nós seremos felizes. Sabe por quê, amados? Porque quando eu me preocupo em fazer o outro feliz, eu estou me despindo do orgulho, eu estou me despindo da vaidade, eu estou me despindo do meu eu, eu estou procurando realmente renunciar àquilo que for para fazer o outro feliz. E automaticamente eu serei feliz. Então, dentro do relacionamento conjugal, isso é importante. E isso, queridos, é a prática do dia a dia. E não é fácil para nós. Em meio a tantos afazeres, em meio a tantas filosofias, que muitas das vezes são contrárias à do casamento. Agora um recadinho só para o esposo, dentro do aspecto da felicidade familiar. Quando chegarem as datas especiais, isso aqui a gente sempre tem ouvido isso, né? Quando chegarem as datas especiais ou aniversário, dê para ela um presente, ou uma lembrança, ou um cartão. E mesmo não havendo datas especiais, dentro do possível, faça isso de quando em quando. Um cartãozinho no espelho do banheiro, uma palavrinha, não importa. Geralmente, a esposa gosta de ouvir: querida, o quanto você é especial para mim. Querido, o quanto eu te amo. Quando nós assim falamos, isso traz algo fantástico. E olha só o que disse alguém. Os médicos constataram que 50% das doenças depois de 10 anos de casados é proveniente de não ouvir mais essa expressão: querida, o quanto te amo. E quando isto é feito, quantas doenças podem ser evitadas? E aqui diz: antes do namoro, sempre nós falamos para o nosso cônjuge hoje, quando namorávamos, o quanto você é especial, o quanto eu te amo. Mas depois que casa, parece que a coisa desaparece. E aí conta a história que um indivíduo chamado Kelly, depois da morte da sua esposa, ele escreveu em seu diário, depois da morte da esposa, ele escreveu em seu diário: oh, se eu pudesse vê-la outra vez, para dizer-lhe que sempre amei. Oh, que pena, ela nunca soube. Depois que morre, queridos,
O vizinho que era uma encrenca, ele passa a ser bom. O esposo que era mau à esposa, enfim, quanto eu amava, quanto era especial para mim. Porém, num período que era vivo, ele nunca, ou ela nunca expressou o real sentido dos seus sentimentos. Muitas esposas estão sedentas de manifestações de amor por parte do seu esposo, assim como essa esposa que descansou sem ter recebido esse afeto, esse carinho. Irmãos, às vezes nós ouvimos por aí afora, igrejas batistas, igrejas adventistas, até mesmo alguns católicos, na igreja, o meu esposo, ele toma conta do ministério tal. Na igreja, o meu esposo, ele dirige o louvor muito bem. Porém, fora da igreja, que tristeza que ele é. Que marido péssimo é, que pai horrível é. Impressionante, queridos. Não trate a esposa como empregada. Não permita que faça trabalho de homem. Sacuda o pó das lutas de todos os dias ao vir para casa. Não traga problemas para o lar. Mas chegue sorridente. Partilhe com ela as suas finanças. Edson, outro problema difícil. Luiz, outro problema difícil. Cleiton, Wesley, não estou falando que vocês não, mas de uma forma geral, alguns têm dificuldades para isso. Dentro da nossa consciência sul-americana e outros mais. Mas olha só, partilhe com ela as finanças. Não seja como o casal que acabou de sair da igreja para a lua de mel. Conta essa história de um casal que acabou de sair da igreja para a lua de mel, né? Você imagina quanta alegria, quanta felicidade, quantas expectativas que está para vir pela frente, principalmente aqueles que andaram segundo os costumes, as orientações, a vontade de Deus, foram fiéis no namoro, não comeram a merenda antes da hora, foram dignos de casar na igreja e agora são dignos, sem dúvida, de vivenciar um com o outro. Agora imagine, estão ali, saíram da igreja e o esposo chega para a esposa e fala: benzinho, você se lembra? No nosso casamento civil, o que o juiz de paz nos falou? Sim, me lembro muito bem, disse a esposa, me lembro muito bem. Então, antes de mais nada, eu quero esclarecer para você aqui, quando nós estamos saindo da igreja agora, que nós estamos formando uma sociedade, mas nessa sociedade, eu sou o presidente e ninguém mais. Só eu sou o presidente e ninguém mais. Aí disse que a esposa olhou para o esposo de cabeça, desde a cabeça até os pés, falou assim: muito bem, e nessa sociedade eu serei a tesoureira. E aí, queridos, diz que os problemas já começaram a partir desse momento. Precisamos aprender, queridos, a compartilhar no casamento. Não existe segredos, não existe isso é dele, isso é dela, mas no casamento somos um todo, somos uma unidade. E se pensamos de forma diferente, nós corremos riscos, nós corremos problemas. Então, é importante. Há problemas quando só um decide quanto a usar o dinheiro. Seja esposa ou seja esposa, deve partilhar juntos. Recadinhos para a esposa, para a felicidade conjugal atingir o seu ápice. Evite bombardear o marido com reclamações da casa e das crianças, senão ele preferirá o bar. Segundo, arrume a casa para recebê-lo e preocupe-se com a aparência. Não receba de anágua ou bobe na cabeça e mão cheirando a cebola ou blusa suja de ovo. Imagina. Preocupe-se em caprichar na comida. Respeite a família de seu marido e, sobretudo, honre a sua mãe. Ei, tarefa difícil para alguns. Ela o amava mesmo antes de você conhecer o seu esposo. Uma realidade, queridos. Imagine. Uma revista publicou certa vez um artigo: como trata você o seu cachorrinho? Aí traz a história de alguém que tratava o cachorrinho, uma mulher que tratava o cachorrinho muito bem, né, e dava beijinho no cachorro, limpia a língua do cachorro, dormia na cama com o cachorro. Porém, o marido, para ela, era pior do que o cachorro.
e ela o maltratava, e ela não tinha carinho, não tinha amor, não tinha nada. Queridos, como que um casamento desse, como que um relacionamento desse pode sobreviver? Nós sabemos que no dia a dia, queridos, existem ajustes. Sabemos que nem todos os dias o marido vai chegar em casa e vai ter a comida pronta ou do jeito que ele gosta. Sabemos que nem todos os dias ela vai chegar em casa e, quem sabe, vai estar tudo arrumadinho. É possível que um dia ele chegou, vários dias, a esposa está com dor de cabeça, ou ela está no seu período natural, ou ela não teve condições. Porém, queridos, num relacionamento onde existe amor, respeito, consideração, e onde todos se compreendem, que formam um todo, mesmo essas coisas são compreensíveis, elas são passadas. Não há exigência e não há cobrança, quando os dois realmente estão acoplados no mesmo pensamento. Que recadinho poderíamos dar para os filhos? Temos alguns filhos aqui, sem dúvida alguma, alguns pequenos, alguns jovens. A Bíblia simplesmente nos diz, filhos, que nós devemos, como filhos, todos somos filhos, mas aqueles que são mais jovens, aqueles que são juvenis, aqueles que são adolescentes, que nós devemos obedecer aos nossos pais. O mandamento que tem como prolongamento da vida. Queridos, eu tenho visto, já pude exemplificar, aceito por alguns, não por outros, não é bem assim, mas quando diz, honra teu pai e tua mãe para que os teus dias na terra sejam prolongados, se prolongue. Eu já vi história, querido, de pais que falaram, filho, não se envolva com esse tipo de coisa, não se envolva com esse tipo de companhia. O senhor não manda na minha vida, o senhor não tem nada a ver comigo. O senhor não viveu a sua juventude? Então cale-se, deixa eu viver a minha. E não durou muito, porque no meio onde ele estava, cujo pai na sua experiência tinha tido uma visão, ali ele perdeu a vida, queridos. E assim sucessivamente tem acontecido por aí. Você deve desobedecer seu pai, sim, quando ele pegar uma arma, colocar na sua mão, para mandar você matar o inimigo dele. Esse tipo de obediência você não tem que prestar ao seu pai, porque isso não é do Senhor. Isso não pertence ao Senhor Deus. Não é isso que ele quer. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. Porém, o momento em que nós vivemos, a geração que nós vivemos, o período histórico da pós-moderno, é aquele que ninguém tem nada com a minha vida, cuide da sua vida, eu tomo conta do meu nariz, eu faço o que eu quero, faço o que me agrada. É o período de revolta, é o período de rebelião, é o período no qual nós vivemos, queridos, e que a gente tem que ter cuidado. Até que ponto realmente nós estamos certos em permitir que as características desse período influenciem a nossa vida? E pais, deixem os filhos correrem solto. Você não tem que interferir na educação deles. Vocês não têm que molestar a eles, chamar a atenção. Essa filosofia que anda por aí por outro lado, queridos, errada. Às vezes, queridos, pais não disciplinam os seus filhos e vão ver no futuro a polícia disciplinando os seus filhos. Isso dói. Precisamos disciplinar os nossos filhos com firmeza, porém, queridos, com amor. Não podemos permitir que os filhos façam tudo o que eles queiram, principalmente quando debaixo da nossa responsabilidade eles estão. Quando eles saírem, problema deles. O que eles vão fazer? Problema deles. Você vai sentir, como eu também sentirei. Mas agora, você fez a sua parte e ele, sem dúvida, foi ciente, foi educado, foi chamado a atenção, foi repreendido no momento que tinha que ser repreendido. É em casa, é na igreja, em todos os lugares. Discipline, eduque seus filhos. Cumpra com o seu papel, cumpra com a sua função, para que você possa no futuro colher os frutos disso, queridos. Às vezes, amados, algumas pessoas simplesmente, e eu já ouvi isso, não, eu deixo ele fazer o que ele quiser, eu deixo ela fazer o que ela quiser, que ela possa aprender com os próprios erros. Alguns deixaram realmente, e hoje lamentam, porque os filhos não aprenderam com os próprios erros. Então, recadinho, faça a sua parte, e Deus, sem dúvida nenhuma, vai te abençoar. Esses são aspectos da felicidade familiar, onde todos nós temos, sem dúvida nenhuma, a nossa parte, todos nós temos a nossa responsabilidade. E, por fim, queridos,
sejamos fiéis e encaminhemos a nossa família a uma fidelidade a Deus. Ele é o começo, Ele é o fim. Foi Ele que um dia permitiu que a família surgisse. Ele tem meios para salvar a família. Ele tem como colocar amor no coração de pais para com filhos, de filho para com pais e mesmo de cônjuges. Eu já presenciei, já vi amor falido em família, amor falido entre marido e mulher, e que mediante luta e busca, mediante a decisão de amar, a decisão de perdoar e aceitar, o amor voltou, pelo poder de Deus. Porque lembre-se, irmãos, amor é muitas vezes, e eu digo que a maioria das vezes, uma questão de decisão. O Jordan hoje, permita-me, Jordan, usar você. O Jordan hoje é um jovem, adolescente. E eu olho para o Jordan, simpático. É possível que algumas meninas assim acham na escola dele, não sei, não importa. Mas um dia o Jordan vai ficar feio. O Jordan vai ficar pelancudo. Na lei natural da vida, queridos. E agora? Quando chegar lá no final da vida, a pessoa que escolheu o Jordan, você está feio, não quero mais, vou te trocar por outro. Se a pessoa não decidiu amar o Jordan para toda uma vida, mesmo tendo ciência de que um dia o Jordan ia ficar velho, ela vai ser infeliz, o Jordan vai ser infeliz, no período em que eles deveriam ser mais felizes no fim da vida. Então, irmãos, não há ninguém perfeito, não há marido perfeito, não há mulher perfeita, não há pai perfeito, não há filho perfeito, mas nós temos que fazer o nosso melhor, porque todos nós temos as nossas características, todos nós temos os nossos temperamentos. Esses temperamentos geram conflitos, esses temperamentos geram diferenças às vezes no pensar, mas no momento que eu decidi amar a você, isso já é uma grande vitória, já uma grande força, uma grande arma para vencer as barreiras que virão. E queridos, as barreiras vêm uma após outras, elas vêm no dia a dia. Mas se tão somente nós buscarmos fidelidade ao Pai e colocar a nossa vida nas mãos dele, através da nossa devoção, dedicação, nosso culto familiar, a nossa entrega, ele nos ajudará. E os fatores de felicidade serão intensificados, serão colocados em práticas, e nós poderemos cumprir com o propósito de Deus, que foi de alcançarmos a felicidade familiar. Que Deus nos abençoe. Que Cristo Jesus seja convidado a morar em nossa casa dia após dia. Que possamos abrir nosso coração individualmente. Eu como esposo preciso fazer isso, você como esposa precisa fazer, e transmitir isso para os filhos, porque queridos, quando Cristo Jesus habita no lar, o inimigo tenta daqui e dali, mas em Cristo Jesus os fatores que podem gerar felicidade, eles são acariciados, eles são trabalhados, e nós podemos encontrar felicidade. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, que Deus abençoe as famílias, todas as nossas famílias, que estão aqui representados esta manhã, e que Ele nos dê sabedoria e capacidade para cumprirmos com a nossa função e gerarmos felicidade e sermos um todo, uma unidade para a glória do nosso Deus. É nosso desejo de oração. Amém. Nós vamos colocar em pé, vamos cantar o hino com os nossos aventureiros, né? O hino do nosso cenário de 454. É um anseio que Cristo Jesus venha, queridos, morar em nosso lar, venha morar entre nós, e nós precisamos convidá-lo para isso. Acima de tudo, precisamos permitir que Ele assim o faça, que Ele more conosco. Eis que estou à porta e bato. Se o seu lar abrir a porta, eu entrarei e cearei com você, com o seu lar, com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa, serei com a sua família. 454.
Deus, nós te rogamos, salva o nosso lar. Que o teu poder reine em nosso lar. Que a tua influência, que a tua sabedoria, que o teu perdão. Ensina-nos, ó Pai, a desenvolvermos em nossa vida os fatores que geram felicidade familiar. Dá-nos sabedoria para isto. Permaneças conosco, em nome de Jesus. Amém.